Os nossos convidados são Dr. Stanley Guzmán, advogado e membro da OAB, Dr. Hércio Quaresma, advogado penal, e o nosso querido Luiz Carlos Bernardes, jornalista. Não se esqueça, você é o nosso convidado. Você pode participar no 3209-3301 ou então enviando o seu e-mail rapidinho, alertageral@redesuber.com.br. Olha, nós já estamos com várias participações aqui e o tempo já vai acabar, você sabe como é que é. Cada vez mais quente, cada vez melhor. Primeira participação aqui do José Carlos de Belo Horizonte. Eu entendo que uma pessoa não deve ficar impune, pois tudo é revelado, com os mensaleiros não poderia ser diferente. É isso aí, Zé Carlos. Geraldo Amâncio de Sarzedo, um grande abraço para Sarzedo. Eu não acredito mais em justiça nesse país, nem mesmo com tudo que anda acontecendo. Bom, é uma realidade. Geraldo, aqui de Contagem, mesmo com tudo isso, ainda acredito que irá acabar em pizza. Pode escolher o sabor, querido. Amanda Gomes, de Betim. Eu acredito que o nosso país tem solução. Depois do que assistimos, esses mensaleiros sendo presos. E em Belo Horizonte, aqui o Eduardo. Acredito que nunca isso ocorreu em nosso país, mas está sendo muito bom para nós que não acreditamos mais em justiça para os políticos. Não, justiças para os políticos nós só acreditamos que tem. Não tem para os outros braços, os econômicos, financeiros, esses aí que não tem muita justiça para eles, não. Terezinha, de Belo Horizonte também. Estou feliz com a prisão dos mensaleiros. Pode até ser que acabe com pizza, mas eu acho que já é um bom começo. Ó, agradeço a participação de cada um, mais rápido possível. Ligue para nós, 3209-3301. Bom, gente, vocês estão sentindo aqui, parece que o povo está meio aliviado, Peninha. Estão sentindo assim, sem dúvida, vingados. Exatamente, você falou uma palavra correta. Agora, evidentemente que vem aí também o julgamento do Mensalão Mineiro. Vou lembrar que não há prova de mensalão, tanto federal quanto do Eduardo Azeredo. Pode haver prova, sim, do Caixa 2, o que é grave, o que é errado. Agora, para quem não acredita que é possível acabar a corrupção no Brasil, eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui fazer uma matéria na Colômbia, já viajei um pouco e tudo, e algumas pessoas da área de segurança me disseram: esse presidente que acabou de ser eleito é um homem durão e o principal compromisso dele é expulsar o tráfico da Colômbia. Pouca gente acredita, mas ele vai expulsar. O presidente, claro, e a sua equipe se esforçaram muito, tiveram apoio na sociedade civil e grande parte do tráfico de drogas da Colômbia foi expulso e hoje está no México. O México está um país muito violento e confuso. Então, se a Colômbia conseguiu expulsar praticamente o tráfico de drogas, no Rio de Janeiro também deram aí uma certa arejada em algumas favelas ali, em algumas regiões periféricas, onde o crime é muito pesado. A coisa deu um retrocesso, mas a situação melhorou. Então, por que não é possível enfrentar de cara com transparência a corrupção? É a pergunta que eu deixo, inclusive, para os nossos convidados. Posso brincar? Claro. Entra no jogo. Os meus amigos criminalistas vão arrepiar, mas ao revés, eu brinquei com isso aqui em off e vou falar ontem. Ao revés, presidente Dilma, de importar médicos de Cuba, importa o paredão. Você imagina? Solução. Nossa, esse pessoal que está feliz com a prisão desse povo aí, ia ficar muito. Execuções públicas, igual na queda da Bastilha, né, na Revolução Francesa. Seria um negócio, da corta-mão. China. Você imagina se tivesse implantado aqui que sistema do Oriente Médio? O cara roubou uma vez, corta a mão. O político ia tudo cotinho, ia diminuindo, né? É uma situação muito grave. Nós tivemos um deputado chamado Aelton Freitas. Ele foi o professor de corrupção, eu lembro dele na televisão ensinando como comprar voto. O saudoso Zé de Alencar deve estar volta na sepultura. Um moço saiu numa revista dominical aí, eu postei inclusive na rede social minha lá no Facebook. Hoje esse moço lecionando como é que compra voto, como é que ludibria, como é que lança farpas e alevosias. Esse moço foi caçado, teve processo, sanguessugas foram punidos. Então, é um pingo no oceano. É um pingo no oceano. O que nós temos hoje é uma situação absolutamente midiática. Havia uma necessidade de resposta? Incontestavelmente. Como é que é aquele negócio? Todo grande passo, toda grande jornada tem sempre o primeiro passo. Foi o Armstrong, foi? Sim. Então, o ser humano, aqui nós outros brasileiros, começamos alguma coisa. Agora, será que isso vai ser levado a efeito? Será que doravante
nós temos a cultura, você é culpado até que se prove inocente. É o inverso do que preconiza a Constituição. Sim. Basta a acusação para você ter todos os olhares. Nossa, que víbora que é aquele cidadão. Sim. Né? E depois o cara é inocente. Então, nós temos que ter cautela. O Aníbal Teixeira que sofreu... Agora, preciso lembrar uma coisa, porque às vezes eu ouço alguém falando, olha, é preciso voltar com o regime militar no Brasil. É preciso lembrar que houve muita, mas muita corrupção no regime militar do Brasil. Só não aparecia, né? Pois é, mas a imprensa não podia falar. Porque a Não imprensa podia. estava Já, censurada. nós estaríamos, mas já mesmo teria assim, fechado a emissora sabe-se agora. que Mário Andreasa, que foi ministro do Transporte, Sócio das maiores empreiteiras uma do das Brasil. maiores empreiteiras, criou ponte Rio-Niterói Transamazônica e tinha um auxiliar mineiro que também sofreu com muita acusação, que era o Eliseu Rezende, entre outros. Então não adianta pensar em regime fechado, ditadura, censura à imprensa, não. O regime tem que ser aberto e com essa palavra que você falou agora mesmo, muita transparência. Ô, Stanley, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente está vendo o pessoal falando e isso o próprio Luiz Roberto Barroso acabou comentando o seguinte: existe um efeito pedagógico nisso? Na verdade, eu acho que eu faço parte da população que está ouvindo. Estou vendo aqui dois ícones da nossa cultura aí, do nosso Minas Gerais falando, Fernando ancorando, mas eu entendo, e aí eu também faço parte de um grande número de pessoas que entendem assim. Sim, você inclusive integra a UAB. Sim, claro, que o conjunto pedagógico, ele é muito maior do que a nossa capacidade de entender, porque nós estamos vendo o Zé Disseu chegar com camisa Armani na Polícia Federal. Nós estamos vendo o Zé Genuíno chegar, estamos vendo a Cátia Rabelo, a senhora Cátia Rabelo, dona de um banco. Nós estamos vendo o que isso implica nos milhares de detentos que estão em Ribeirão das Neves. O que isso implica naqueles que estão hoje na rua, hoje, agora, praticando crime de furto, praticando crime de roubo. Não implica em nada. Não muda em nada essa realidade. Então, o que falta, e Fernando falava isso aqui no off, o que falta é uma maior regulamentação dos instrumentos que nós já temos, porque senão nós vamos ficar eternamente criando lei para poder infracionar, porque eu duvido que alguém não esteja cometendo agora um crime contra um idoso. Agora, tem um detalhe, você lembrou bem, regulamentação. Agora, regulamentação e aplicação. Eu me lembro, Israel Pinheiro Filho, Israelzinho, era secretário de obras. Então, ele tentou endurecer o jogo com as empreiteiras. Primeiro, exigiu um preço único, como existe nos Estados Unidos e na Europa, principalmente na Europa, e não como existe aqui. É o preço da terraplenagem, onde já vem superfaturamento, o preço depois da obra, etc, etc. Preço único. Exigiu pavimentação com a centimetragem mínima, como nos Estados Unidos e na Europa. Conseguiu. Na hora que ele foi exigir seguro de obra, que nos Estados Unidos e na Europa varia entre 5 e 10 anos, e aqui é uma casquinha de asfalto que acaba logo, aí ele caiu. Aí disseram para a imprensa que o Israelzinho estava voltando para a Câmara Federal para coordenar a bancada mineira. Eu estava de férias na praia quando me ligaram da Isto É. Eu trabalhava na Isto É. Ô, Peninha, fala com o Israelzinho. Eu liguei para ele. Ele riu e chorou no telefone. Não, eu saí, fui demitido por obra das empreiteiras. Tentou moralizar e não conseguiu. Vamos apontar aqui mais algumas participações. O Jonas Maciel, aqui de Belo Horizonte. Não entendo por que em nosso país escândalos políticos não são tratados como uma situação grave. É verdade, é um desabafo. Ronaldo de Azevedo, aqui de Três Corações. Um grande abraço aí, Três Corações. Na minha opinião, deveria acabar com os partidos e deixar apenas um regime militar. Pois com essa história de partido nada funciona. O paredão está chegando. É brincadeira, gente, é brincadeira. Mas nós não temos notícias. Não. Isso é sarcasmo. Os cinco maiores países do mundo, os 5 países mais desenvolvidos do mundo, nenhum deles é comandado por militar. E outra coisa, hein, o Brasil está perdendo uma grande chance, porque é o 7º PIB mundial, quase empatado com o 6º, que é França. É o principal país emergente do mundo, mas a nossa imagem para o mundo... Deixa eu só apontar o resto do pessoal aqui, daqui a pouco o tempo acaba. Carlos Chagas, de Belo Horizonte. Será mesmo que nesse país político paga por alguma coisa? As pessoas se vendem por nada. Jonas Mendes Sampaio, de Belo Horizonte. Para o nosso país não tem jeito, só Jesus voltando, pois o nosso país é corrupção pura. Mário Araújo, de Belo Horizonte. Parabéns pelo tema. Eu não acredito que o povo vai pagar. Eu não acredito que esse povo vai pagar tudo que der. Bom, se conseguisse devolver o dinheiro, né? Joana Mendes, vai sim acabar em pizza, pode ter certeza. Você não mandou o gosto da pizza até agora. Aldo Gomes, Joana é de Esmeraldas, um grande abraço.
Também de Belo Horizonte, Aldo Gomes. Não acredito em leis e não acredito em políticos que pagam por fazerem coisas erradas. Exemplos são esses mensaleiros. E o Jackson aqui de Betim. O país nunca vai mudar, pois todos os mensaleiros julgados pertencem a partidos políticos que vão cumprir o regime semiaberto e não regime fechado. Exemplos têm que ser dados por aqueles que fazem as leis. Olha, um comentário que eu tenho para dizer para todos vocês é o seguinte. Eu tinha algumas revistas aqui mostrando que a carta que os mensaleiros, não vou dar os nomes não, mas os mensaleiros mandaram para o pessoal agradecendo, né, as manifestações de solidariedade e ainda não aceitam humilhação. Olha, dá vontade de pegar um daqueles narizinho de palhaço e falar assim, não, nós vamos te pedir perdão, sabe? Esses mensaleiros que estão pedindo, nós vamos pedir perdão para vocês, que nós vamos assumir a humilhação de vocês aqui. O erro é nosso. Posso, mas O erro é mais uma nosso. pimentinha? Eu tive um processo outro dia que eu perdi o meu cliente, eu acho que foi inapetência minha. Meu cliente está correndo risco de vida, eu fiz o pedido para o juiz, ele fez embargo de gaveta, 18 dias com o processo e não despachou. O cliente procurou, obviamente, um advogado melhor do que eu. E tem um punhado, eu sou um dos piores que tem por aí. Não concordo, não. Não, eu concordo. Discordo Eu gravemente. não aceito a divergência. E eu sou formado em Direito Não, e em não, Comunicação. não, Então, Nós estamos no Pois STF bem, aqui? pois bem. Não. Ordem! Estamos no STF? Boa. O Lewandowski como é que chama? O Barbosa. Aí o que aconteceu? O ministro Joaquim Barbosa, em 72 horas, acolheu um pedido de prisão domiciliar para o Genuíno. A presidente da República falou que por questão humanitária, para ter sido presa política com a esposa do Genuíno. Aí o presidente, meu nobre amigo, o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, nome do nosso direto aqui, o Aldamos, ele veio falar que é uma desumanidade. Ô, presidente, deixa eu falar um negócio pro senhor. Dá um pulinho aqui em Neves, dá um rolezinho ali num negócio chamado Contagem. Melhor ainda, vai ali em Bicas, onde tem 3 presídios, que o transporte todo é clandestino, e mais ainda, que tem uma balsa para chegar lá no local, que é a balsa lá do Paraupeba, e conheça um pouquinho da realidade que o senhor está falando. Eu acho que o senhor nunca gravitou na órbita penal para o senhor conhecer.